Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 15.1, conteúdo: aspectos demográficos e estrutura da população brasileira. Habilidades: explicar para que serve o Índice de Desenvolvimento Humano. Identificar o principal motivo de estar ocorrendo mudanças na estrutura da população brasileira. Olá, boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os professores presenciais. Estamos aqui iniciando mais uma semana com as nossas aulas de geografia, já quase finalizando a unidade 4, onde nós estamos estudando sobre a população de um modo geral, a população brasileira. Então, vamos relembrar o que nós estudamos aí durante a aula de sexta-feira. Gente, nós verificamos sobre os aspectos demográficos e a estrutura da população brasileira, sobre a população economicamente ativa e a distribuição de renda no Brasil. Ainda estudamos sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, gente, nós estudamos e verificamos sobre a distribuição da população mundial, onde a gente verifica que em algumas áreas vão existir grande quantidade de pessoas habitando, principalmente ali no sul, no leste do continente asiático, e também vão existir, né, em relação à quantidade de habitantes, áreas, né, que vai existir os vazios demográficos, tá certo? Em relação à distribuição da população mundial. Então, isso acaba surgindo o quê? Uma distribuição desigual da população, principalmente em áreas muito quentes, áreas muito frias, né, geladas. A gente verifica que a quantidade de habitantes ela acaba diminuindo, enquanto em outras áreas, principalmente áreas muito industrializadas, desenvolvidas e também com civilizações milenares, a quantidade de habitantes aumenta bastante. Também verificamos sobre o crescimento demográfico, como é que isso acaba ocorrendo, né, em relação a aspectos mundiais, o crescimento demográfico que vem através do crescimento vegetativo e o processo de migração, pessoas saindo de uma área para outra. Estudamos sobre os setores econômicos e a população, como é que a população ela vai estar distribuída em relação à economia, os setores primários, secundários, terciários, e também estudamos sobre a população economicamente ativa, né, que vai ser a população ali que está em idade de trabalhar, que trabalha, né, verifica ali como que ela pode trabalhar, em que área, através da sua qualificação. Estudamos sobre a distribuição da renda da população, a gente verifica que, infelizmente, muitas pessoas, né, acabam tendo aí um saldo inferior, enquanto poucas pessoas acabam tendo bastante dinheiro, tendo essa distribuição irregular também de renda. E isso vai fazer com que ocorra o quê? Os fatores de concentração de renda, né, em várias áreas aí do mundo inteiro, tá? E por último, gente, a gente verificou o PIB e o IDH. O PIB é o Produto Interno Bruto. O que que vai ser o Produto Interno Bruto? Vai ser a parte aí da economia, que junta a soma, né, do dinheiro que se teve do setor primário, do setor secundário e do setor terciário. E a gente verifica que vários países estão se desenvolvendo bastante através do seu crescimento do Produto Interno Bruto Mundial. O PIB brasileiro, né, a gente vai verificar que vai estar entre os 10 maiores, e também estudamos sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, né, o IDH que vai ser dado aí através da saúde, educação e renda, verificando como é que a população ela vive em um determinado local. Então, a gente pode comparar o PIB com o IDH, né? Muitas das vezes o PIB, que é economia, com o IDH, que é como as pessoas vivem, se vivem adequadamente, né? O que que importa a gente verificar? Será que vale a pena nós termos aí o melhor IDH ou o melhor PIB? Foi o que nós estudamos, tá certo? Relembrando o que nós estudamos, vamos agora iniciar nossa aula com o nosso desafio do dia. Olha só, gente, a gente vai verificar este gráfico, né? Brasil, evolução do número de população de 1872 a 2014. Tá? Então, a gente vai observando que em 1872, 9,9, já subiu, né, para 14,3, em 1900, 17,4, aí foi para 30,6,
41,2, até chegar ao ano aí de 2014, que saltou para 203,2 milhões de habitantes. Então, a gente quer saber, em 1872, quando foi realizada a primeira contagem demográfica no nosso país, a população brasileira chegava a cerca de 9,9 milhões de habitantes. Desde então, ela passou a aumentar de maneira acelerada. Analisando o gráfico, o que você observa em relação à transição demográfica do Brasil? Comentem aí com o colega de vocês, que no momento da nossa interatividade final, eu vou querer saber de vocês. Então, gente, a partir dessa reflexão aí de vocês, verificando, né, em relação à população brasileira, nós que vivemos aqui, como é que ocorre todas essas mudanças no nosso país, né, verificando que o Brasil, ele tinha poucos habitantes, se a gente for comparar com o que a gente tem hoje, né, em torno aí de 200 milhões de habitantes, tá? E quando a gente começa a verificar o censo brasileiro, verificando ali a quantidade de habitantes, na região norte, na região nordeste, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, era somente de 9,9 milhões de habitantes. Então, se a gente for comparar desse período de 1872 até os anos atuais, aumentou bastante. Mas por que será que a população brasileira ela acabou aumentando bastante? É o que nós iremos estudar e verificar na nossa aula a partir de agora. Então, olha só, gente, a população, né, e o território aqui no Brasil, a gente verifica que o Brasil, de acordo, né, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a população está em cerca de 203 milhões de habitantes. Então, a gente observa que a quantidade atual, né, é elevada. O Brasil, gente, é considerado o quinto país mais populoso do planeta, tá? Vai perder, né, somente aí para a China, para a Índia, né, que a gente verificou ali a grande quantidade de habitantes que se tem, né, naquela região da Ásia, né? Os Estados Unidos também, a grande quantidade de habitantes que se tem. Então, a gente verifica que o Brasil, né, vai estar entre os 5 maiores em relação à população. Então, é muita gente também vivendo no nosso país, tá? Mas a gente vai também verificar que o Brasil, ele apresenta uma grande extensão territorial. O Brasil é enorme, tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste. O Brasil, gente, também ele é considerado o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Assim como a quantidade de habitantes, ela é considerada a quinta maior, então a gente vai também verificar, né, que em relação à extensão territorial, tá, também vai ser o quinto, tá, em grande extensão territorial, tanto em quantidade de habitantes quanto em extensão territorial. O Brasil ele é considerado o quinto maior. A gente verificou, estudou, né, sobre populoso, povoado, verificando todos esses termos e em relação ao território brasileiro. O Brasil, gente, ele tem uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso significa? Que aqui a gente vai pegar, né, a parte de quantidade de habitantes e vai dividir pela área do Brasil, né? Se nós temos 203 milhões de habitantes, uma área que é considerada a quinta maior, né, a gente verifica que isso nos dá uma densidade demográfica. E o que isso representa, professora? Em relação à quantidade de habitantes que nós temos e a grande extensão de território que a gente tem, o Brasil, gente, ele acaba sendo um país populoso, tá? Mas o Brasil, ele é povoado? Não. O Brasil, gente, ele é pouco povoado. Então, aqui a gente vai verificar, né, que o Brasil, ele é considerado pouco povoado, porém, ele é populoso. Ele é o quinto mais populoso do planeta, porém pouco povoado por causa da sua extensão territorial, que a população ela acaba se distribuindo de forma, né, desigual.
Muitas das vezes a gente observa pessoas habitando muito a região sul e sudeste, enquanto o norte e centro-oeste existe o vazio demográfico, tá certo? Então a gente vai verificar que a distribuição da população brasileira, né, vai ter grandes contrastes, tá? E esses grandes contrastes, ele vem através do quê? Do povoamento do país, né? A gente tem que relembrar a época da colonização, tá? Nas áreas interioranas, né, no interior do Brasil, que pega aí principalmente a parte do norte, né, a parte do centro-oeste, a gente observa que essas áreas, elas vão ter esses vazios demográficos, tá? E esses vazios demográficos aí que a gente verifica em torno de 2 habitantes por quilômetro quadrado, tá? E já no litoral, a área litorânea do nosso país, a gente verifica, né, principalmente na faixa leste do território, a quantidade de habitantes, a densidade demográfica, gente, já vai ser maior, tá? Então, a gente observa aí a grande quantidade, tá? Então, essa densidade demográfica, ela vem em torno aí de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a diferença ela é enorme, esse contraste é enorme. Então, a gente observa que a distribuição da população brasileira ela é feita de maneira irregular. Através desse mapa que a gente pode observar. Nestes mapas, gente, a gente vai verificar, né, que na parte aqui da densidade demográfica, por exemplo, no ano de 1960, né, que é este mapa aqui que a gente pode observar, tá? Em 1960, a quantidade de habitantes já era grande na parte litorânea. Então, a gente observa aqui no litoral, nordeste, sudeste, sul do Brasil, uma grande quantidade de habitantes. Enquanto no interior, a gente pode observar, né, que vai existir um vazio demográfico. Então, quanto mais escuro, maior a quantidade de habitantes. Em 1980, praticamente permaneceu a mesma situação, tá? Enquanto aí o litoral, a quantidade, ela vai ser bem maior, né, aí de habitantes. Na parte do interior, a gente observa, né, essas diferenças aqui no interior, que vai existir ainda esse vazio demográfico, aumenta principalmente somente nas capitais dos estados. E já mais recente, no mapa mais recente que a gente observa, no ano de 2010, ainda vai acabar prevalecendo aqui na região do litoral, né, onde a quantidade de habitantes continua sendo maior no Nordeste, no Sudeste, no Sul do Brasil, mas ele também te verifica, né, em relação às capitais, existem as capitais, importantes cidades aqui dos estados que estão no Norte e no Centro-Oeste, tá? Então, a gente observa que essas áreas, né, que já estão mais no interior, no Centro-Oeste, no Norte, acaba aumentando principalmente em áreas, né, onde se tem a capital, próximo a rios. Então, a densidade demográfica do Brasil, ela vai ser bem distinta, tá? Enquanto existem as áreas, né, que estão no litoral, essas áreas, né, do Nordeste, a parte do Sudeste, do Sul, a quantidade de habitantes ela é bem maior. Aqui a gente verifica o vermelho, né? Esse vermelho significa que a quantidade de habitantes é maior em relação à parte do interior, né? Que a gente classifica aí como a região Centro-Oeste, a região Norte, porque o tipo, né, de povoamento que nós tivemos, lembrando que os portugueses atravessaram, né, o Oceano Atlântico, chegando até o Nordeste, começaram a habitar o Nordeste, posteriormente foram vindo para o Sudeste, até o Sul. Depois de alguns anos que eles começaram a adentrar para o interior do Brasil. Então, isso reflete muito até os dias atuais pelo meio de povoamento que nós tivemos, né? Então, até hoje, isso vem desde lá da época da colonização do Brasil, já existiam os indígenas, porém, com a vinda dos europeus, com a vinda dos africanos, a quantidade de habitantes aqui no nosso país aumentou, tá? Mas, como chegavam pelo litoral, consequentemente, a quantidade
de população ainda hoje continua nessa área litorânea, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, tá? Enquanto o Norte e o Centro-Oeste ainda ocorre, né, esse vazio demográfico, por isso que a densidade demográfica do Brasil ela acaba sendo baixa pela extensão territorial, de norte a sul, de leste a oeste, né? A gente verifica que ainda é baixa, porque lembrando que a quantidade de habitantes e a área, o território do Brasil. O Brasil é enorme, é o quinto maior, tem a quantidade de habitantes elevada também, é um país populoso, porém, ele não é considerado povoado, tá certo? Nós vamos verificar como é que ocorre a distribuição espacial da população aqui nas regiões brasileiras, aqui no norte do Brasil. Vamos verificar agora, olha só, gente. A gente vai observar no mapa, né? Nós temos aí as 5 regiões, o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul. De vermelho, gente, a região Sudeste, tá? Em azul nós temos a região Nordeste, tá? Seguido aí da próxima região que nós teremos vai ser a região Sul do Brasil, que já vai ser um rosinha, né? Também, depois da região Sul, nós teremos a região Norte do Brasil, tá? E por último, a Centro-Oeste. Mas e a quantidade de habitantes? Como é que está a população, né, das regiões aqui do Brasil? Olha só, na região Sudeste, né, a região que tem a maior quantidade de habitantes do nosso país, tá? As partes aí do São Paulo, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, gente, no Sudeste, totalizando a população, nós temos aí em torno de 80,35 milhões de habitantes, tá? Seguido aí da parte da região Nordeste, vai ser a segunda região mais habitada do Brasil, tá? Com 53,59 milhões de habitantes aproximadamente, que pega o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia, tá? Em terceiro, a região que tem maior quantidade de habitantes vai ser a região Sul do Brasil, gente, com 27,38 milhões de habitantes, que pega aí os estados do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, E em quarto, nós temos a região Norte. Olha aí a nossa região, o Amazonas está presente na região Norte, com 15,8 milhões de habitantes. Pega aí Roraima, Rondônia, o Amazonas, o Acre, Amapá, Pará e o Tocantins. E por último, nós teremos a região Centro-Oeste com em torno aí de 13,4 milhões de habitantes, pegando Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que é a capital do nosso país. Então, a gente observa, né? Qual vai ser a região que tem a maior quantidade de habitantes? Vamos ter aí a região Sudeste, né? Em torno aí de 80 milhões de habitantes nos 4 estados, seguido aí da região Nordeste, né? Da região Sul, o Norte está em quarto e o Centro-Oeste vai ter a menor quantidade. Mas, em relação à densidade demográfica, né, que a gente observa aqui, olha só, a densidade demográfica, gente, não esqueçam, a gente tem que saber a quantidade de habitantes e vai dividir pela área, tá? AB é habitantes, ok? Dividido por quilômetro quadrado, que é a área, tá certo? Então, a gente vai verificar aí nessa tabela que o Brasil, né, em sua totalidade de densidade demográfica, a densidade demográfica do Brasil, gente, ela vai ser considerada baixa, tá? Mas por que, professora? Porque, né, a gente verifica aqui, que pega a parte dos 23,8 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, a extensão do Brasil é enorme, a quantidade de habitantes, a gente verifica, ela é elevada, porém não é o suficiente para totalizar todo o território, tá? Então, o Brasil, em relação à densidade demográfica, ela vai ser baixa, tá? Mas é considerado populoso, porém não é povoado, ok? O norte do Brasil, gente, olha só a densidade demográfica aqui da nossa região, 4,48 habitantes por quilômetro
por quilômetro quadrado, né, nos 7 estados que nós temos. No Nordeste já vai aumentar, olha só a quantidade de habitantes na densidade demográfica, 36,2 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, a densidade demográfica aí do Nordeste é de 36,2 habitantes por quilômetro quadrado. Já a região Centro-Oeste já vai diminuir, né? Vai para 9,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, já diminui bastante aí na região Centro-Oeste também. Já na região Sudeste, olha só, a gente observa aqui a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, já é muita gente, né, habitando aí a região Sudeste. A densidade demográfica da região Sudeste, gente, vai para 92,2 habitantes por quilômetro quadrado. E a região Sul, né, vai estar em segundo com 50,4 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Gente, não esqueçam, tá? Que a densidade demográfica vai ser a quantidade de habitantes, tá? A gente vai verificar a quantidade de habitantes que acaba dividindo pela área do local, para poder dar para a gente essa densidade demográfica. E a densidade demográfica, gente, normalmente ela nos vem dar o quê? Uma população relativa. Não esqueçam, ok? A população relativa aí, normalmente ela nos dá a densidade demográfica, tá? E aqui no nosso país a gente verifica que ela acaba se tornando baixa, 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. E o norte vai ser a região que tem a menor densidade demográfica aqui do nosso país, enquanto a região sudeste e sul do Brasil vão ser aí as mais elevadas, tá certo? Mas como é que a gente observa também o crescimento populacional aqui do Brasil? Assim como em relação à mundial, aqui do Brasil, gente, também ela vai ser influenciada, né, pelo fator natural ou vegetativo. Lembrando, né, o que vai ser aí o fator natural e vegetativo? Lembra lá da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, que vai nos dar o quê? O crescimento natural, o crescimento vegetativo. Aqui no Brasil também vai ser a mesma situação, assim como também o saldo migratório, tá? A quantidade de pessoas saindo, quantidade de pessoas indo, saindo, vindo. Então, a gente observa aqui o saldo migratório, pessoas vindo de outras regiões, que estão indo para outras regiões, de outros estados, né, para outros países, vindo de outros países, tudo isso acaba influenciando no crescimento populacional do Brasil. Aqui a gente vai verificar que o crescimento natural da população brasileira ela está diminuindo. A gente verifica aqui no ano de 1900, né? Vai ser em torno aqui a taxa de natalidade, 45%, enquanto a taxa de mortalidade estava em torno de 25%. E a gente observa aqui uma mudança, olha só, que está diminuindo, chegando a uma estimativa no ano de 2020, que é o próximo ano, né? Então, a gente observa aqui que, através dos estudos que foram realizados, que acaba o quê? Diminuindo toda esta área, que vai ser o quê? O crescimento natural do Brasil que está diminuindo. A taxa de natalidade está diminuindo, a taxa de mortalidade também, mas no final aqui de 1960 até aqui nos meados de 2010, a gente observa que a mortalidade ela se estabeleceu praticamente, né? Então o crescimento natural, consequentemente, acabou diminuindo. Tá? Então, gente, o Brasil ele está passando por uma transição demográfica, por mudanças em relação à população. Tá? E em relação à transição demográfica aqui no Brasil, a gente tem que verificar que vai ser dada através da taxa de natalidade, que também está reduzindo, né? Está ocorrendo aí a redução na taxa de natalidade, onde a gente verifica que muitas das vezes hoje as famílias estão optando a ter menor quantidade de filhos por causa, muitas das vezes a gente quer criar
bem melhor os nossos filhos. Então, a gente verifica que acaba sendo elevado o custo para a criação, né? Antigamente, aí se tinha 10 filhos, conseguia criar os 10 filhos. Hoje em dia também se consegue, né? Mas já tem uma certa dificuldade ali maior. Então, elevado custo para a criação, né? A utilização de anticoncepcionais também, as mulheres estão tendo mais acesso, assim também como os homens, né? E também as mulheres trabalhando aí fora de casa, porque antigamente as mulheres eram para casa. A gente verifica aí também que tudo isso acaba modificando, né, essa transição demográfica aqui do Brasil com a redução da taxa de natalidade. Mas, além da redução da taxa de natalidade, nós também teremos a redução da taxa de mortalidade, né? Pessoas estão morrendo aí em menor quantidade. Então, tudo isso reflete na transição demográfica aqui do Brasil. Mas por quê? Porque, gente, nós estamos tendo melhores condições sanitárias e higiênicas no nosso país, as pessoas estão tendo mais acesso, né, a essa melhoria do saneamento básico, estão tendo mais acesso a tratamento de água e esgoto, melhores condições também para a saúde, né? Então a gente observa todas essas melhorias que acaba diminuindo a taxa de mortalidade, mas com certeza ainda existem cidades, né, principalmente também aqui do nosso estado, que ainda tem que melhorar muito em relação às condições sanitárias e higiênicas, tem que melhorar muito ainda no tratamento de água e esgoto, o que poderia estar evitando mortes de pessoas, né, que estejam aí mais susceptíveis a tudo isso. E, além disso, campanhas de vacinação, gente, ajudou muito o Brasil a erradicar aí a mortalidade, principalmente a mortalidade infantil. Então, tudo isso, né, acaba aí diminuindo a quantidade de pessoas que estão nascendo, que estão morrendo. Então, o crescimento vegetativo ele começa a diminuir. Então, a gente observa que na estrutura da população brasileira, né, está ocorrendo aí grandes mudanças, tá? E essas mudanças, gente, está ocorrendo um redesenho da pirâmide etária do país. Vocês estudaram justamente com o professor Jefferson sobre as pirâmides etárias. Então, do Brasil também está ocorrendo essas mudanças. E quais serão os principais motivos para estar ocorrendo essas mudanças aqui na estrutura da população brasileira? A gente observa aqui a queda na taxa de natalidade e mortalidade, né, vai estar reestruturando a população brasileira, a pirâmide etária aqui do nosso país. Além disso, está ocorrendo o quê? O aumento da expectativa de vida das pessoas está aumentando, enquanto antigamente, né, na década de 30, se vivia somente até os 40 anos, na de 60 já foi para 50, na de 70 já aumentou para 60 e assim sucessivamente. Hoje a gente observa que está em torno de 75, 80 anos de idade, a expectativa de vida da população brasileira, e isso se dá também principalmente por causa da melhoria na área da saúde. Está ocorrendo, a gente pode observar, antigamente não se tinha tanto acesso como a gente tem hoje, né? Então a gente observa que tudo isso está ajudando as pessoas a viverem mais. Vamos observar essas diferenças através das pirâmides etárias aqui no nosso país, que pega lá desde 1980, né? Em 1980, a pirâmide etária aqui do nosso país, né, em torno aí bem maior do que a gente observa atualmente. Olha só, aqui já vai aumentar essa parte, mas na pirâmide de 2020 já tem uma mudança, já está diminuindo em relação aqui a outras épocas anteriores. Já em 1980, de adultos, né, de adolescentes e adultos, de 15 anos em diante até os 60, era bem menor, tá? Mas agora está aumentando essa região aqui. E a pirâmide, uma estimativa para 2020 é que aumente cada vez mais, tá? E olha só, gente, a de idosos, tá? Na pirâmide etária de 1980, a gente observa que quase, né, não aparecia, tá? E no ano de 2000 já aumentou bem mais, e olha só, de 2020 já aumentou com certeza muito mais. Então, realmente a gente pode observar aí essas mudanças, essas transições demográficas que o Brasil ele está passando, tá? Vindo aí principalmente
né, com o aumento da taxa, com a diminuição da taxa de natalidade, né, com a diminuição da taxa de mortalidade, crescimento vegetativo diminuindo, tá? Então, todo esse processo que a gente observa, né, da pirâmide etária, pode ser que daqui essa pirâmide já não seja mais uma pirâmide, né, com todas essas mudanças que a gente está passando. Também vamos verificar, gente, sobre a população economicamente ativa aqui do nosso país, tá? Que são as pessoas que estão em idade de trabalhar, né? Verificando aí tanto na parte do campo, quanto na parte também de indústrias, de construção civil, comércio, prestações de serviços. Então, a população economicamente ativa, né, que é a PEA, né? Não esqueçam aí, vai ser a população economicamente ativa, né, do nosso país, no Brasil, em relação às regiões brasileiras. A gente observa que em relação ao Brasil total, a quantidade maior vai ser de homens, 59,9%, e as mulheres estão em torno de 40,1%. No norte, os homens, né, assim como em todas as regiões, no norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, a quantidade de homens trabalhando ela é maior, né? Enquanto as mulheres já acaba diminuindo. No norte, 39,7%, no nordeste, 40%, no sudeste, 39,8%, no sul, 41,4% e no centro-oeste, 39,4%. Mas se a gente pega 20 anos atrás, gente, esse número aqui de mulheres era bem menor. Então, a gente observa que aumentou bastante a população economicamente ativa das mulheres, está aumentando cada vez mais. Bora ver daqui a 10 anos como é que pode estar essa população economicamente ativa. Enquanto antigamente a gente observava que a maioria das mulheres só trabalhavam em casa, não trabalhavam fora de casa, isso aqui era praticamente nulo. E hoje em dia a gente observa essas mudanças que estão ocorrendo, aumentando cada vez mais a população economicamente ativa em relação às mulheres também. Não somente mais os homens, mas também as mulheres se inserindo aí no mercado de trabalho, tá? Além de verificar sobre a população economicamente ativa, também vamos verificar que o Brasil, gente, ele está passando por esse processo de transição, então a população também está envelhecendo aqui no nosso país, então as pessoas elas estão vivendo mais. Então, olha só, gente, o envelhecimento da população brasileira já é uma nova realidade demográfica, realmente está acontecendo, né, essas mudanças, tá? E essas mudanças, né, vai ser um novo desafio, tá? Principalmente para os futuros governos, porque é necessário garantir melhor a qualidade de vida para os idosos, tá? Então, assim, não somente para os idosos, mas para todos, né? Então, isso, gente, vai fazer com que a gente tenha uma readequação das políticas públicas, com investimento principalmente na área da saúde, mas também da aposentadoria, além de benefícios previdenciários, tá? Então, por isso que existe essa discussão atual sobre a reforma aí da Previdência, porque a gente já observa que a quantidade de idosos está aumentando, a de crianças já está diminuindo, então já está ocorrendo esse processo de transformação, uma questão tão discutida, né, que não a gente verifica aí que os governos, né, passados já tentaram realizar, mas muitos não conseguiram, atualmente está nesse dilema, né, então realmente verifica-se aí que estamos passando por esse processo de transição, que tem que ter certo cuidado e é em nós aí que nós estamos todos inseridos, porque futuramente seremos nós os idosos. Então, a gente tem que ficar de olho, tem que ficar em alerta para verificar o que está realmente acontecendo. Vocês que estão tendo aí a aula já tem que observar, mesmo que vocês tenham 15, 16, 17 anos, daqui a pouco vocês já vão estar trabalhando, já vão ser idosos e aí já vai ser tarde se vocês forem criticar alguma coisa. Então, por isso que vocês têm que estar em alerta também em relação à reforma da Previdência, que está ocorrendo aí atualmente, existe uma certa polêmica, tá certo, gente? Por exemplo, existem países como a China
pela grande quantidade de habitantes, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, lá não existe aposentadoria. Os idosos, eles não recebem aposentadoria. Eles têm que ser cuidados pelos filhos, tá? Então, a gente observa que existem países que não existe aposentadoria, enquanto aqui a gente ainda tem que brigar por isso também, tá certo? Então, a gente observa, né, que tudo isso nós estamos passando por essas mudanças, por essas transições demográficas. E a população idosa está aumentando cada vez mais, como a gente pode observar no gráfico. Olha só, no Brasil, a evolução da população jovem e da população idosa, olha só, de 1960 ao ano de 2020, a gente observa, né, que o idoso, ele passou por essa projeção aqui de 1960, 4,7, né? Seguido até aqui de 2020 para 12, tá? Enquanto a quantidade de habitantes, de jovens, acabou diminuindo. Observem para cá, ó, que já foi para 28,3 e a de idosos aumentou. Então, a gente realmente observa essa diferença entre os jovens e os idosos, né? Idoso cada vez aumentando mais e a de jovens está diminuindo, tá? Então, a gente realmente tem que verificar todas essas mudanças que estamos passando, porque vem através do Produto Interno Bruto e do Índice de Desenvolvimento Humano. E o Produto Interno Bruto do Brasil, gente, o PIB, né? É uma parte econômica aqui que a gente observou, já estudamos, que vem através do setor primário, setor secundário, setor terciário. Em relação ao Brasil, olha só, o PIB do Brasil, gente, ele teve mudanças de 2016 para cá. A gente vai verificar que em 2016 o PIB era de 6,26 trilhões, tá? Passou para 2017 para 6,56 trilhões e no ano de 2018 saltou para 6,8 trilhões, então acabou aumentando o Produto Interno Bruto do Brasil, tá? Nós vamos ver um vídeo agora em que mostra um pouco mais sobre o Produto Interno Bruto aqui do Brasil. Prestem atenção e já retorno com vocês. O ano de 2018 começou com esperanças renovadas na economia. Saímos da recessão depois de 2 anos seguidos de resultados negativos. O PIB cresceu 1,1% em 2017, puxado pela reação impressionante da agropecuária. E se depois da tempestade vem a bonança... As previsões eram as mais variadas, né? Você tinha quem prevesse 4%, mas o próprio ministro da Fazenda falava em 3% de crescimento. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E o PIB fechou com o mesmíssimo resultado de 2017. Melhorou um pouco, mas ainda estamos no mesmo patamar do primeiro semestre de 2012. A gente está ainda num crescimento muito baixo diante de todas as perdas com o período recessivo, né? O PIB caiu mais de 8% no período recessivo e a gente cresceu só 1,1% em 2017 e agora a gente repetiu o mesmo número em 2018. Então é muito pouco, então dá para dizer que realmente é uma frustração em relação ao número que a gente esperava lá no início do ano passado. O valor geral de todos os bens e serviços que o país produziu em 2018 é gigantesco, 6 trilhões e 800 bilhões de reais. Mas o que interessa mesmo é olhar com lupa para cada um dos setores. A agropecuária, que explodiu em 2017, teve uma variação quase nula em 2018. O resultado foi ruim por causa de problemas nas lavouras de milho, laranja, arroz e cana. A indústria cresceu pela primeira vez depois de 4 anos de quedas. Cresceu pouco, menos de 1%. É que a construção civil, além de não se recuperar, teve ainda uma retração considerável, a 5ª anual seguida. De 2014 a 2018, a queda acumulada foi de 27,7%. O setor de serviços, até que teve um refresco no geral, ficou acima do PIB, e todas as áreas que compõem o setor cresceram. A nossa lupa da economia mostra que o consumo das famílias avançou em relação ao ano anterior, e isso é uma boa notícia. As exportações cresceram menos do que em 2017, e a taxa de investimentos na economia, que gera empregos e novos negócios, foi acima da observada no ano anterior, mas ainda bem abaixo do patamar de 2013. Mas que motivos fizeram a economia andar a passos tão lentos em 2018? Essa linha do tempo mostra que no primeiro semestre tivemos a greve dos caminhoneiros.
No segundo semestre, as eleições presidenciais polarizadas e ainda a crise na Argentina, país que compra muito do Brasil. E para a gente não ter a sensação de que não saiu do lugar ou de que ficou andando em círculos, o que fazer agora em 2019, hein? Eu acho que a gente tem que primeiro ganhar credibilidade, manter a credibilidade desse governo, fazer as reformas que precisam ser feitas e lidar com a corrupção de uma forma bem mais direta. Então, gente, a gente verifica nessa preocupação em relação ao produto interno bruto do nosso país, porque isso também pode refletir no índice de desenvolvimento humano também aqui do nosso país. Olha só, o índice de desenvolvimento humano, ele vem através do quê? Da saúde, educação e renda, né? E a gente também vai verificar que vai ser medido de 0 a 1 também. Mas o Brasil, gente, ele vai ter o IDH, né, de 0,759, está em 79º. Então, a gente verifica que, em relação à qualidade das pessoas vivendo, tem que ser melhorado cada vez mais, porque o PIB, né, se manteve ali entre os 10, porém o IDH ainda continua baixo, tá certo? Vamos agora para o nosso intervalo, que daqui a pouquinho nós retornamos e continuamos nossas aulas de geografia. A sua aula continua no próximo vídeo.